Olá a todos, bem-vindos! Mais uma semana do nosso projeto de Parashat Shavua, trazendo uma lição para a nossa vida, sem dúvida nenhuma. E essa semana nós vamos ler Parashat Va'era, a segunda Parashá do livro de Shemot que começamos na semana passada. Queria fazer um estudo minucioso e muito importante com todos vocês sobre a revelação de Hashem para Moshe. Nós vemos que na Parashá da semana passada, Hashem se revela de uma forma para Moshe, e nessa semana nós vamos ver juntos que Hashem se revela, mas tem algo muito pequeno que é diferente, e que se nós não olhamos o porquê e não entendemos o porquê, sem dúvida nenhuma parece que é mais um momento que Hashem falou com Moshe, e a gente tem que entender uma diferença muito grande, muito importante, e principalmente muito significativa do porquê Hashem se revelou de uma maneira com Moshe e agora ele fala algo a mais. Vamos juntos, pessoal, vem comigo. Na semana passada, no início da nossa dessa semana, a Kadosh Baruch Hu, ele fala uma coisa muito interessante para Moshe. Ele fala: Vegam ani shamati et na'akat bnei Israel. Moshe, além de tudo que eu estou te falando, eu também escutei o clamor do povo de Israel, dos filhos de Israel, Asher Mitzrayim ma'avidim otam, que o Egito escraviza eles, Vaezkor et briti. Ele traz aqui algo muito interessante, e eu lembrei do meu pacto. Muito interessante, por quê? Porque isso a gente pode ver que é totalmente diferente do que aconteceu na semana passada. Hashem traz aqui uma ideia que nós vamos entender no final. Ele lembra para Moshe Rabbeinu de um pacto. Até então, nós hoje em dia que já sabemos o final da história, sabemos do que se trata. O pacto que ele fez com Avraham, Yitzhak e Yaakov. Só que eu quero que vocês prestem atenção, pessoal, da maneira pela qual Hashem se revela para Moshe na sarça. Nós sabemos que Moshe vai para Midian, depois que ele mata o egípcio e o judeu, ele está batendo no outro, ele fala: quem é você? Todo mundo sabe que você matou, e ele vai embora. Moshe vai embora e fica em Midian por muito e muito tempo. No momento, e fala o Midrash o que aconteceu naquele momento, que ele foi procurar o rebanho e etc., a Kadosh Baruch Hu se revela para ele e ele fala: tira os seus sapatos, porque o lugar que você está pisando é sagrado. Esse lugar se chama Horeva. Assim está escrito na Parashá da semana passada. Horeva, só para vocês saberem, é o Har Horev, que é o outro nome dado ao Har Sinai, ao Monte Sinai, no mesmo Har que Hashem se revelou para Moshe no Sne, naquela sarça ardente. A Kadosh Baruch Hu vai se revelar também no futuro para Moshe quando? No Har Sinai, quando ele vai dar os 10 mandamentos. E Moshe Rabbeinu vai subir, vai estudar toda a Torá e etc. Vai receber toda a Torá. Só que quando Hashem se revela na sarça, ele fala o seguinte, pessoal, eu vou pular, mas eu vou colocar só as partes mais importantes para o nosso entendimento. Vayomer Hashem, ve'etzakatam shamati. A Kadosh Baruch Hu falou de novo para Moshe lá na semana passada: Moshe, eu ouvi o clamor do povo judeu. Vayered le'atzilom miad Mitzrayim le'aloto min haaretz aí. E eu vou descer para salvar eles de Mitzrayim. Para quê? Le'aloto min haaretz aí, para tirar eles dessa terra e trazer para a terra de Israel. Ou seja, a gente vê aqui que da maneira pela qual Hashem fala, que ele escutou. Vamos voltar mais um pouco. Também na semana passada conta que o rei de Mitzrayim morreu. Eles não estavam mais aguentando o trabalho, eles clamaram a Deus. E chegou até os céus o clamor do povo judeu. Tem explicações que falam que um dos motivos pelos quais o povo judeu teve o mérito de sair de Mitzrayim foi porque ele clamou a Hashem, porque ele fez tefilá para Kadosh Baruch Hu, porque ele conversou com Deus para falar: Kadosh Baruch Hu, eu não aguento mais, me ajuda, eu preciso de você. Mas não vamos falar sobre isso hoje. E aí, quando o povo judeu clama, tem 4 coisas muito importantes que está escrito. Vaishma Elokim et nakatam, Hashem escutou o clamor. Vaizkor Elokim et brito et Avraham et Yitzhak vet Yaakov. Ele lembra do pacto que ele fez com Avraham, Yitzhak e Yaakov, que o povo judeu desceria, mas que ele sim voltaria e sairia dessa escravidão.
Vayera Elokim et Bnei Israel, ele viu o povo judeu, Vayedá Elokim, e Deus soube. Ou seja, 4 coisas muito importantes. Ele ouviu, ele lembrou, ele viu o sofrimento e ele soube. Depois de cada palavra, pessoal, está escrito a palavra Elokim. Elokim está sempre ligado com a característica de Din, de justiça. Yud Kei Vav Kei, o outro nome de Hashem, está ligado à bondade. Elokim está ligado sempre com justiça, porque chegou o momento de Hashem fazer justiça. Se Hashem disse no pacto dele com Avraham, Yitzhak e Yaakov que o povo judeu ia descer, agora o atributo de justiça de Hashem é fazer eles voltarem, porque chegou o momento. Só que quando ele vai falar com Moshe Rabbeinu na sarça, olha o que está escrito, pessoal. Vayomer Hashem, Deus falou para Moshe, Raoraiti et oni ami asher bemitzrayim. Eu vi como o povo judeu, eu estou vendo como o povo judeu sofre em Mitzrayim. Vetzakatam shamati, e eu escutei o clamor deles, que yadati et machovav, porque eu sei do quanto isso está sendo dolorido para ele. Vaeret leatzilo, e ele vai descer para poder salvar eles. Pessoal, se a gente passa direto, a gente não percebe. Quando a Kadosh Baruch Hu conta que por causa do clamor do povo judeu, ele viu o sofrimento, está escrito 4 coisas como falamos. Ele ouviu, ele lembrou do pacto, ele viu o sofrimento e ele soube. Quando Hashem se revela para Moshe, tem um desses 4 que falta. Qual é? Está escrito que Hashem ele viu, está escrito que ele escutou e está escrito que ele soube. Em outras palavras, Hashem, no momento que ele se revela para Moshe, ele não lembra para Moshe Rabbeinu do que? Do pacto para Avraham, para Yitzhak e para Yaakov. A grande pergunta, pessoal, é por quê? Por que Hashem, quando vai chegar para Moshe, fala, Moshe, além de tudo isso, saiba que tem um pacto e que por causa desse pacto, eu também vou tirar o povo judeu de Mitzrayim. O que acontece aqui? Então, é muito interessante. É como se a Kadosh Baruch Hu tivesse esquecido da lembrança do pacto, que pelo qual foi um dos motivos que ele despertou para tirar o povo judeu de Mitzrayim, por causa do atributo de justiça dele. A gente precisa voltar um pouco para entender que Moshe Rabbeinu teve aqui 2 consagrações. A consagração da missão de Moshe na Parashá da semana passada e a consagração que virá nessa semana, como nós vamos ver já já. Na semana passada, pessoal, a gente vê que eu quero trazer 3 episódios muito fortes que fazem com que Moshe não consiga ficar parado. O primeiro episódio que aparece é o famoso episódio que nós falamos um pouco na semana passada, que Moshe ele cresce e ele sai em direção aos seus irmãos e ele vê aquele homem egípcio golpeando um judeu. E o que ele faz? Ele não consegue ver mais o sofrimento de alguém. Moshe não consegue mais, pela ética dele, pela moral de Moshe, ele não consegue ver que um egípcio, por mais que ele possa ter sua razão, ele está golpeando um judeu. E o que ele faz? Ele vai até lá e ele tenta tirar ele dali, até o ponto que ele precisa matar esse egípcio, porque Moshe não consegue ver algo que não seja moral e ético na vida dele. No dia seguinte, o que acontece no dia seguinte? A famosa história dos 2 homens que estão brigando, 2 homens ivrim, 2 homens hebreus que estão brigando, e Moshe fala para eles, por que vocês estão brigando? Pode parar. E aí vem um deles e fala, quem colocou você sobre nós como juiz? Você vai matar a gente como você matou ontem? Por que Moshe se interfere em algo que ele não tem nada a ver? Por que ele se interfere numa briga? São 2 hebreus. Não tem aqui egípcio e hebreu. Porque Moshe, pessoal, não consegue ver algo ético que esteja errado. Ele não consegue entender moralmente como 2 pessoas podem brigar. Se resolvam com palavras, se resolvam com atitudes, mas não brigar, não ao ponto de ter brigas. Deus me livre dessas discussões todas. Moshe não consegue ficar parado com isso, ele precisa fazer algo. De repente, Moshe Rabbeinu sai de Mitzrayim fugido. E ele fala, uau, que povo estranho. Esse povo que eu não consigo ver o sofrimento dele. O que aconteceu? Esse povo está me delatando, então ele vai embora. E quando ele chega em Midian, o terceiro acontecimento que nós falamos qual é? É o famoso acontecimento do poço, onde
as filhas de Itró puxavam a água do poço e os pastores ficavam olhando, e quando elas puxavam, o que eles faziam? Eles roubavam a água delas, porque eles sabiam que elas precisavam, então eles roubavam porque elas eram mais fracas. Eles oprimiam as filhas de Itró a tirar, quando elas tiravam a água do poço, e depois elas tinham que fazer isso de novo. Moshe olha aquilo e ele fala, não, isso não vai acontecer. Mas espera aí, Moshe, o que você tem a ver com isso, Moshe? Você está olhando uma pessoa que você nunca viu, uma mulher, e você está vendo pastores que você também nunca viu e nunca mais vai ver. Por que você está se metendo? O que o Moshe faz? Ele vai até lá e ele traz a água para as filhas de Itró. E quando as filhas de Itró vão contar para o pai o que aconteceu, porque Itró pergunta para elas, por que vocês voltaram tão rápido? Elas falam, Ish Mitzri, um homem egípcio salvou a gente. E aqui a gente vê que tem algo muito interessante. Moshe sai de Mitzrayim como Ish Ivri, como um hebreu que não consegue ver o sofrimento. Por outro lado, quando ele é relatado quem ele é, a filha de Itró fala que ele era um Mitzri por causa da vestimenta dele, ou por causa até mesmo do comportamento dele. E ninguém consegue entender o que acontece. Ou seja, Moshe Rabbeinu aqui, pessoal, ele tem algo na vida dele que está dentro dele. É nafshi, é algo que está dentro da alma dele, é algo que faz parte da essência dele, que é não conseguir olhar o sofrimento alheio. Não conseguir ver uma pessoa sofrendo, uma pessoa sendo maltratada, uma pessoa sendo injustiçada. E é por isso também que nós vamos ver no futuro, ok? Que quando Moshe for julgar o povo, no início ele fala, eu vou julgar sozinho. Porque ele sabe que ele vai julgar de acordo com a justiça de Hashem. Até que vem o sogro dele e fala, está muito pesado esse trabalho, não faça isso, coloca juízes de milhares, de centenas, de 50 e de dezenas, porque você não vai aguentar julgar o povo todo sozinho. Mas Moshe por quê? Porque Moshe, ele é ético. Moshe tem um mussar, ele tem a ética na vida dele que não permite com que ele veja coisas erradas. E esses três acontecimentos, pessoal, fazem a formação de Moshe, a consagração de Moshe como o quê? A consagração de Moshe como líder do povo judeu em relação à parte ética e moral. Ou seja, quando Hashem, lá na sarça, não revela para Moshe sobre o pacto, tem um motivo aqui muito interessante, muito simples, mas muito, muito profundo. Que na realidade, pessoal, Hashem não sabia a maneira que Moshe ia se identificar. Hashem, óbvio que ele sabia no futuro, mas ele estava dando para Moshe os utensílios para que aquilo fosse acontecer. Quando Moshe, por exemplo, não consegue ver o sofrimento alheio como nós falamos, aquilo ali é uma característica de um líder. Só que não tá suficiente, falta mais alguma coisa. E o que falta? Falta o fato do que vai acontecer nessa semana. Quando Moshe Rabbeinu vai até o Paró semana passada, ele e Aharon, como nós falamos, os Zikanim, os anciãos, os mais sábios, ficaram com medo. Não vou entrar no palácio do Paró. Mas Moshe sabe se aquilo ali é ético, se é ético e moral. Eu pedi para o Paró, em nome de Hashem, para libertar o povo, eu vou atrás até o final. Eu não vou desistir. E de repente, o pessoal, Moshe Rabbeinu aqui então, ele se forma, ele se consagra como uma figura ética da geração, das pessoas. E de repente o que acontece? Ele fala para o Paró, e depois que ele vai falar para o Paró em nome de Deus, a Paró o que ele faz? Ele aumenta o trabalho. Ele fala, se vocês estão tendo tempo para pensar, é porque vocês estão trabalhando pouco. Os egípcios traziam para os judeus as palhas. Se vocês têm tempo, então agora vocês vão trazer a palha, vocês vão construir o tijolo, mas vocês não vão ganhar mais nada pronto. E de repente, pessoal, Moshe não entende nada. Moshe fala, peraí, eu fui até o Paró em nome de Hashem. E o que acontece? Esse povo sofre ainda mais. E de repente, pessoal, Moshe Rabbeinu volta para Kadosh Baruch Hu. E quando ele volta para Kadosh Baruch Hu, ele fala 4 palavras muito importantes. Ele volta para Hashem e fala, Hashem, eu fui para o Paró como você me pediu. E ele faz a pergunta, Lama areota la'amazé. Deus, por que está ruim para esse povo? Por que você está fazendo o mal para esse povo? Eu fui em seu nome falar com o Paró e só piorou tudo. Eu voltei para o povo judeu, eles estão me ameaçando. Eles falaram, você chegou aqui em nome de Deus e não está acontecendo nada. O Paró que eu fui falar no seu nome, o que acontece também? O Paró também piorou tudo.
Hashem, lamareota lamazé. Moshe Rabbeinu aqui fala, Moshe, se você mostrou que você se importa com esse povo, significa que agora Moshe revela para Hashem que ele também faz parte dele. Até agora, a consagração que nós vimos na semana passada era uma consagração ética e moral, importante, 100% imprescindível para um líder. Só que agora, Moshe Rabbeinu se sente Helek-me. Moshe Rabbeinu se sente parte daquele sofrimento. Se aquele povo está sofrendo, aquilo é parte de mim. Quando ele faz isso, quando ele vira para Hashem e fala, Hashem, por que você está fazendo esse povo sofrer? Ou seja, ele se sente parte. E agora que ele se sente parte, Hashem pode lembrar para ele quem? O pacto que ele fez com Abraham, com Yitzhak e com Yaakov. Até agora, Moshe Rabbeinu, ninguém sabia se ele ia se sentir parte. Então Hashem falou lá no Sne, na sarça, eu não vou lembrar. Só que agora, nesse momento que Moshe Rabbeinu fala que Kadosh Baruch Hu, não dá mais, eu não consigo mais sofrer por esse povo e eu sou parte dele. Ah, Moshe, eu vou te contar mais um segredo. Além de tudo que eu falei para você, além de que eu escutei, de que eu vi, de que eu soube, eu também vou lembrar. A lembrança que havia sido esquecida por Hashem na Parashá da semana passada, nessa Parashá, ele traz, ele fala, Vaezkor et briti. Eu vou lembrar do pacto, Moshe, porque agora que você se sente parte de Am Israel, você tem a sua segunda consagração. Qual é a segunda consagração de Moshe? A segunda consagração de Moshe é a consagração como um líder de um povo, quando ele se sente parte desse povo, e, sem dúvida nenhuma, que ele vê aqui que se ele não se sentisse parte, Am Israel não teria o mérito de se redimir. Am Israel não teria o mérito de sair do povo de Mitzrayim pelas mãos dele. Am Israel sairia, sem dúvida nenhuma. Mas Moshe Rabbeinu precisava da segunda consagração que vem na nossa Parashá. Para quê? Para que ele seja o líder perfeito. Que é o líder, por um lado, ético, moral, que não consegue ver um sofrimento, mas ele é um líder também de uma nação. Ele consegue entender que os filhos de Israel vão virar uma nação. E essa nação, de que ela é protegida? Por uma aliança, por um pacto que ele fez, que a Kadosh Baruch Hu fez com Abraham, com Yitzhak e com Yaakov. Sem dúvida nenhuma, pessoal, uma lição incrível para a nossa vida. Ou seja, Moshe Rabbeinu tem duas etapas. E se a gente pega os psukim e lê eles de uma forma muito rápida, a gente vai passar por eles como mais uma semana. Quando a gente entende que está faltando alguma coisa, e se está faltando, Hashem quer trazer alguma coisa para a nossa vida, ele quer falar que também assim vai acontecer na Geulah. A Geulah vai acontecer, a redenção vai acontecer em etapas. Não vai ser de uma vez só. Tem pessoas que elas vão ter determinadas características, mas para ela ser a pessoa que vai vir trazer a Geulah, a redenção para o povo judeu, que seja em breve em nossos dias, ela tem que ter os dois lados de Moshe. É isso que Moshe ensina. O lado ético e moral e o lado como líder de um povo. O lado como líder que vai se apoiar no pacto de Abraham, Yitzhak e Yaakov que Hashem fez com eles, para poder, obviamente, trazer o povo para a terra que ele prometeu. Quero só terminar com algo muito interessante. Depois que Hashem fala da lembrança do pacto, Hashem ele traz uma palavra aqui muito, muito interessante. Ele fala assim, Ve'eveti etchem el haaretz. Depois que eu vou salvar vocês, eu vou trazer vocês para a terra prometida. Asher nasati et yadi latet otah leAvraham, leYitzhak leYaakov, que eu dei para Abraham, Yitzhak e Yaakov. Ve'natati otah lachem morashá ani Hashem. Eu vou dar para vocês como herança. Só que aqui, pessoal, a palavra herança em hebraico, ela é Yerushá. Aqui é a mesma raiz, obviamente, mas vem a palavra morashá. Duas vezes na Torá apenas se fala a palavra morashá. A primeira é na nossa Parashá, quando fala sobre Eretz Israel, que Eretz Israel é morashá. E a outra é o passuco muito famoso, o versículo muito famoso, Torá tzivá lanu Moshe, a Torá que foi ordenada por Moshe, morashá é uma herança Keilat Yaakov, da congregação de Yaakov. E a grande pergunta é, pessoal, qual é a diferença entre morashá e Yerushá? Em português, os dois são herança,
Não dá pra gente compreender, mas em hebraico cada palavra tem um significado. Eu vi uma explicação muito linda essa semana que fala o seguinte: Yerushá, uma herança que você herda de alguém, por exemplo, Chas v'Shalom, uma pessoa perdeu um ente falecido, né? E esse ente falecido, ele tem posses, tem casas, tem dinheiro, tem conta em banco. Depois que ele faleceu, tudo aquilo passa para os seus herdeiros. Ou seja, os herdeiros não precisam fazer absolutamente nada para que aquelas posses recaiam sobre eles. Se a pessoa da família que faleceu no aleno, ela tinha muito dinheiro, todo esse dinheiro vai recair. O que eles precisam fazer por isso? O que os herdeiros de dinheiro, de posses monetárias, de posses materiais precisam fazer? Nada. Nada. Em algum momento da vida, isso vai chegar para eles. A Hashem está falando para a gente o seguinte, pessoal, tem duas coisas que não são como uma herança normal. Não é Yerushá, é uma Morashá. Que coisas são essas? Eretz Israel e Torá. A terra de Israel e a Torá significa dizer o seguinte, pessoal: Am Israel, povo de Israel, a terra de Israel e a Torá são de vocês, é a sua herança, só que para poder ganhar, Morashá é diferente de Yerushá. Yerushá, como nós falamos, algo material. A pessoa não precisa fazer nada para ganhar. Para ganhar Eretz Israel e para ganhar Torá, tem que se esforçar, pessoal. Não adianta ficar parado e esperando as coisas acontecerem. Ninguém vai saber Torá, ninguém vai estudar e vai crescer espiritualmente se não abrir um livro e estudar na sua língua, em português, em hebraico, em inglês, em espanhol, como ela quiser. Por outro lado, também, ninguém vai conseguir conquistar Eretz Israel parado. Deus, eu quero conquistar Israel. Isso não vai acontecer. A pessoa tem que o quê? Se esforçar. Morashá. A palavra Morashá, que está ligada com a terra de Israel, com a Torá, está sempre ligada com esforço. Quanto mais esforço a pessoa tiver, mais ela vai conseguir ter a herança divina. Não uma herança material, uma herança divina, que se chama Eretz Israel e que se chama Torá. Essa é a ideia também dessa parashá incrível. Ou seja, a Kadosh Baruch Hu está falando: se esforcem, meus filhos, na formação de Am Israel, no processo de Geulah com as pragas que vão acontecer na continuação da nossa parashá. Sem dúvida nenhuma, é para vocês entenderem que o motivo pelo qual eu estou tirando vocês é para que vocês herdem a Torá, é para que vocês herdem Eretz Israel, mas que para conseguir conquistar, tem que ter esforço. Não adianta ficar parado. Se esforcem. O esforço traz para o ser humano uma recompensa incrível. Uma recompensa não somente nesse mundo, uma recompensa no outro mundo, uma recompensa não apenas material, mas sem dúvida nenhuma também uma recompensa espiritual. Que nós possamos entender e que nós possamos ver Eretz Israel e a Torá como uma morashá, nos esforçarmos dia a dia para poder estar em Eretz Israel, para poder conquistar o estudo de Torá. Não olhar como uma herança como qualquer outra. É totalmente diferente, porque além da materialidade, a gente tem também a nefesh. A gente tem também o espiritual, que ele vem junto com Eretz Israel e com a Torá, que dão pra gente, sem dúvida nenhuma, os verdadeiros valores da vida, que dão pra gente, sem dúvida nenhuma, a formação do nosso povo, e que Bezrat Hashem nós consigamos nos formar cada vez mais como povo, como nação, para que possamos ser merecedores, Bezrat Hashem, de crescer muito em Torá e de ter Eretz Israel inteira em breve nossos dias. Bezrat Hashem, Shabbat Shalom.